A cromoterapia é uma forma de medicina ou terapia complementar. Assim como a acupuntura, fitoterapia, entre outras, atualmente a forma de aplicação da cromoterapia é baseada nas 7 cores do aspecto solar. A cromoterapia é considerada uma prática terapêutica exótica, pois é muito utilizada no Feng Shui, arte chinesa de criar ambientes harmoniosos, e na astrologia. Para o esoterismo, as 7 cores usadas na cromoterapia está intimamente ligada aos chakras, que são os campos de energia do nosso corpo. Assim como toda forma de medicina alternativa, a cromoterapia exige que o paciente se dedique aos tratamentos. Terapia holística, terapia alternativa, terapia energética, terapia sinérgica, terapia vibracional, terapia tradicional, terapia complementar, terapia naturista, terapia natural. Há no mercado diversas denominações. Não se assuste nem pense que são diferentes, trata de uma mesma terapia. Nessa obra empregamos o termo holístico, a integração de todas as partes, que se consagrou entre os terapeutas. No entanto, ainda podemos encontrar muitos profissionais e livros com as outras titulações, bem como a Organização Mundial da Saúde tem preferido utilizar o termo medicina complementar ou medicina alternativa, que não é correto, porque não existe nada alternado em medicina. Ou é ou não é. E para abordar o mesmo assunto, não nos compete discutir a melhor designação, mas entender que estamos estudando a mesma estrutura terapêutica. De início, saber que no decorrer de minha trajetória profissional, sempre almejei a fusão do que estudava, pois penso que se tudo é análogo entre o universo físico e o espiritual, então a correta combinação de várias terapias dinamiza o processo curativo. E no âmbito dessa premissa holística e sinérgica, fui fortemente influenciado pelas obras de Richard Gerber, John Davison, Barbara Ann Brennan, Rita J. McNamara, Patrícia Kaminsky e Márcio Bontempo. O trabalho desses pesquisadores médicos e terapeutas abordam diversos conceitos que dedilham o universo holográfico, quântico e curativo. Sabemos que a teoria é importante, mas somente a prática poderá revelar a eficácia ou conduzir novas descobertas. E por tal razão, essa aula terá o mínimo possível de bases conceituais para ceder espaço à aplicabilidade terapêutica. Igualmente, as questões de ordem histórica ou filosófica serão abordadas de forma ínfima, pela razão de serem encontradas repetidamente na maioria dos livros sobre o assunto. Em direção à cura. Hoje vamos falar sobre cromoterapia. Cromo o quê, mestra Luna? Cromoterapia, isso mesmo. O estudo das cores para auxiliar na sua saúde. E quando eu digo auxiliar, quero dizer que elas podem servir como uma forma de tratamento bem poderosa, que pode até levar à cura. Cada cor tem sua função e hoje você vai conhecer cada uma delas em detalhes. Só que deixando claro, já no início desse vídeo, a cromoterapia deve servir como um complemento ao seu tratamento médico, não deve substituí-lo, ok? Então agora você deve estar se perguntando, o que as cores têm a ver com a minha saúde? E eu te respondo, tudo! As cores são parte do nosso campo vibratório. Quando nos conectamos com elas, geramos energia, e essa energia tem um alto poder curativo. Portanto, cada cor tem um significado, que vai de acordo com o seu objetivo, com a sua intenção de tratamento. Agora sim, vamos começar. E para que você entenda um pouco melhor a cromoterapia, ela começou a ser estudada no Egito Antigo e chegou à China, à Grécia e à Índia para harmonizar as energias do corpo, para nos acalmar, para curar e ter outros níveis de ajuda física. Desde então, a cromoterapia tem sido aperfeiçoada e utilizada por muita gente no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, é possível até comprar lâmpadas que refletem luzes de cores diferentes, como se as lâmpadas da sua casa pudessem ser de várias cores, que ajudam na sua saúde de acordo com o problema que por algum acaso você tiver. Legal isso, né?
Se você se interessou, me fala que eu faço um outro vídeo sobre lâmpadas halógenas. Ótimo, vamos aos significados das cores, começando com o azul, que indica generosidade, relaxamento e combate ao estresse, além de ter as vibrações adequadas para auxiliar em tratamentos da tireoide e queimaduras. Mas veja bem, só utilize o azul nestes casos. Se você tiver depressão, por exemplo, ela vai intensificar o seu problema. Já o roxo é ótimo para casa, porque combina com energias da meditação, combate à fadiga, dor no baço, alivia o estresse e a tensão. O laranja favorece a autoestima, segurança, força física e intelectual. É ótimo para superar términos, perdas emocionais e excelente para estudar. Se você estiver precisando de foco para as atividades de diversas áreas da vida, laranja é uma boa pedida. Verde é para serenidade, calma, paciência e harmonia. É ótima para os músculos e combate à dor. O vermelho estimula a tomada de decisão e a superação dos pensamentos ruins. É ótimo para ajudar o fígado e a sua circulação, mas é péssimo para o seu quarto. Vai atrapalhar o seu sono. Bom, o amarelo, como eu estou hoje, mais até do que o laranja, é voltado para o estímulo do cérebro e concentração, mas também para tratar a depressão e melhorar a digestão. Ótimo para os estudos e para quem precisa visitar psicólogo ou psiquiatra. Bom, para esse encontro não ficar muito extenso, até porque eu quero que você leia o material complementar, eu não vou falar de todas as cores nesse vídeo, mas talvez você esteja curioso sobre o preto e o branco. Então eu vou matar a sua curiosidade. O preto é, sim, a cor do luto. Para algumas culturas, e isso depende da sua mentalidade e do poder do pensamento, é inclusive a cor da imagem diabólica. Mas é também a cor do status e da autoridade. Ótimo para melhorar sua imagem profissional, para ir a reuniões sérias, mas não use se você estiver doente. O branco é pureza e tranquilidade. Combate o estresse e, se combinado com outras cores para positivação, favorece sua vibração. Quando você quiser se manter neutro, sem cores, utilize o cinza, tá bom? Mas, mestra Luna, como é que eu começo agora mesmo a utilizar? Preciso das tais lâmpadas halógenas? Não necessariamente, meus queridos. A cromoterapia age de maneira efetiva no exato momento em que você começa a acreditar e entrar em contato com as cores para gerar conexão, para alinhar as vibrações. Isso acontece quando você utiliza roupa de determinada cor, roupa de cama, objeto ou pinta a parede do seu quarto, por exemplo. Tá bom? Olha, é importante que você saiba que eu não tô aqui de brincadeira. Cromoterapia é coisa muito, muito séria. Te digo isso porque você precisa também levar a sério. Você precisa acreditar. A nossa mente é capaz de coisas incríveis e maravilhosas. Se você acredita na cor, você realmente entrará num processo de cura e realmente vai se reafirmar, porque abre o seu chakra para aquela cor. Ou seja, se você confiar nas cores, vai permitir que elas interajam com o seu campo vibracional e impactem a sua saúde, as suas emoções e qualquer pilar do seu corpo que estiver mal equilibrado, tá bom? Então eu vou terminar o vídeo de hoje confiando em você, hein? Eu te desafio a começar desde já. Acredite nas cores. Que tal vestir uma peça de roupa da cor que representa a cura que você quer ter? A cor é uma das coisas mais importantes em uma peça de design, seja ela qual for, porque as cores têm o poder de criar sensações nas pessoas, de causar sentimentos. Então as marcas, as empresas usam essas cores com este intuito de reforçar uma mensagem que ela está querendo passar. Dois exemplos que eu posso mostrar de cores aqui para vocês que são muito usados na publicidade é a cor vermelha, que é uma cor quente, que causa a sensação de calor, causa a sensação de fome, de sede. Ela ajuda a reforçar a mensagem de consumismo, por isso que muitas marcas, muitas empresas usam a cor vermelha para reforçar essa mensagem. Uma outra cor que também é muito usada é a cor azul. Ela pode ser usada por um lado mais de limpeza, mas ela também é muito usada na parte de tecnologia, para passar uma imagem de modernidade, de coisa mais atual. Isso também é muito usado por grandes empresas. Nesse vídeo eu vou ser bem direto na parte de design que importa para que você entenda o quão é importante o uso das cores corretamente para que o seu trabalho fique bem feito. Eu não vou
focar em teoria das cores, na parte mais técnica, que não é isso que você que está vendo esse vídeo quer saber. Você quer saber como usar melhor as cores no seu trabalho. Só que existe uma coisa bem básica que você precisa entender. A diferença entre as cores luz e as cores pigmento. As cores luz são representadas pela escala RGB: vermelho, azul e verde. Essas são as 3 cores primárias das cores luz. As cores luz são usadas em todos os trabalhos que são feitos para a web, todos os trabalhos que são exibidos na tela, que são feitos através de luz, a luz do seu monitor, a luz ali de onde você está vendo, as cores que são feitas através de luz, a luz do seu monitor que tem vários pontinhos ali de vermelho, azul e verde, que são ligados e desligados numa certa intensidade para conseguir as cores que você quer. E a escala CMYK, que tem como cores primárias o ciano, magenta, o amarelo e o preto, são as cores de pigmentação, de tinta. Nós usamos esse tipo de escala para todos os trabalhos que são impressos. Então, em um trabalho impresso, em uma escala CMYK, quando você vê a cor laranja, por exemplo, na verdade não é uma tinta laranja que está ali, é uma mistura de pontos magenta e amarelo ali misturado que dão a ilusão ótica de ser um laranja. Então, por exemplo, se você pega uma revista toda colorida, uma capa com uma foto toda colorida, na verdade não são várias cores que tem ali, são apenas 4 cores, o ciano, magenta, o amarelo e o preto, combinados em pontos ali, causam a ilusão ótica de ser aquela imagem colorida que você está vendo. Quando você vai compor as cores do seu trabalho, é importante você saber que existem alguns grupos de cores que trabalham muito bem juntos. Eles têm contrastes que são agradáveis aos nossos olhos. Existem, por exemplo, as cores análogas, que são cores que têm uma tonalidade próxima uma das outras, que se você colocar juntos em um trabalho, eles vão ter harmonia entre eles. Outro tipo de grupo de cores que é muito usado são as cores contrastantes. Existem algumas cores que são exatamente opostas. Se você, por exemplo, abrir o Photoshop e der o comando de inverter cores, você vai saber exatamente a cor que é oposta da que você está usando. Alguns exemplos clássicos muito usados na publicidade de cores contrastantes são, por exemplo, o azul e o laranja. Eles são cores opostas, mas eles trabalham muito bem junto, como é o exemplo da identidade visual desse canal, que é azul e laranja. Eu particularmente gosto bastante desse contraste de cor. O amarelo e o violeta são cores contrastantes, mas eles trabalham legais junto. O vermelho e o verde são cores contrastantes, mas é importante você saber que as cores contrastantes são legais em uma composição, mas não que você use, por exemplo, com sobreposição. Se eu pegar, por exemplo, o vermelho e o verde, colocar um fundo vermelho e um texto em verde em cima, como diz o nome, elas são contrastantes, elas vibram, elas até dificultam a leitura. Então, esse tipo de contraste você tem que saber usar na composição, mas ele não te dá uma boa leitura, a não ser que você queira mesmo causar essa impressão de vibração, esse quase incômodo que essas duas cores juntas trazem. Existem alguns contrastes que são os contrastes fracos, por exemplo, branco e o amarelo. O amarelo é uma cor muito clara, junto com o branco ele não tem quase contraste, então uma coisa que você jamais deve fazer é colocar um texto amarelo em cima de um fundo branco. A pessoa não vai conseguir entender a mensagem que você está querendo passar ali, ou então vai entender com muita dificuldade, o que não é legal. Uma dica importante que eu posso dar é que você tenha bom senso no número de cores que você vai usar no seu trabalho. Assim como eu falei no primeiro vídeo da série sobre fontes, que não é legal que você use várias fontes em um único trabalho, não é legal também que você use muitas cores em um único trabalho. Quando você vai criar um logotipo, quando você vai fazer uma composição, é legal que tenha 2 ou 3 cores no máximo, para que você crie uma identificação ao seu trabalho, uma identidade visual através da cor, para que a pessoa veja a cor e identifique que aquela tonalidade é a tonalidade da sua marca, do seu canal, da sua empresa. Isso é muito legal, criar a identidade. É lógico que existem exceções, existem alguns trabalhos que são feitos propositalmente com várias cores. Alguns logotipos querem causar essa imagem de diversidade, querem abraçar um público enorme, enfim, existem algumas questões, algumas exceções, mas no geral é legal que você não exagere no número de cores usadas no trabalho, que você use ali 1, 2 ou 3 tons de cores no máximo, que você use sempre cores que fazem parte de uma família, que conversem bem uma com as outras, como é o caso das cores análogas, as cores contrastantes usadas da forma certa. É sempre legal que você conheça bem as famílias de cores. Aí você pode me perguntar, mas Daniel, como que eu faço para encontrar uma cor que combine com uma cor que eu já tenho? Eu já tenho aqui uma cor azul, por exemplo, do meu logotipo, e eu queria uma segunda cor para usar nos meus trabalhos. Como que eu faço? Vou dar uma dica bem legal para vocês. Existe uma ferramenta criada pela Adobe chamada Cooler. Você pode acessar ela pelo seu Photoshop pelo menu Window Extensions Cooler, ou então você pode acessar o site do Cooler da Adobe. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse site é esse que você está vendo aí na tela. Ele é excelente para que você consiga fazer composição de cores. Você pega esse quadro
quadrado do meio, escolhe, coloca uma cor base, por exemplo, o azul lá da sua marca, vou colocar um azul qualquer aqui. Se você já tem a cor exata, você pode colocar o código da cor RGB ou então HTML aqui embaixo. E através dessa cor você pode clicar aqui no menu análogo, monocromático, tríade, complementar, composto e sombras e conseguir um grupo de cores bem harmônico com essa cor base que você já tem. Essa ferramenta Cooler é muito útil e é muito usada pelos designers para conseguir as cores que tenham uma harmonia com outras cores que eles já tenham como base. Para compor as cores de um trabalho, essa ferramenta aqui é excelente. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Qual é a sua maior preocupação agora? Eu pedi para Deus amenizar a minha dor, porque não é fácil ver uma criança dessa pedir uma coisa e eu não ter como suprir. Neste momento desafiador, precisamos ainda mais de você para ajudar quem mais precisa. É muito difícil. Doe agora e faça a diferença. Quando a LBV chamar, diga sim. Mesmo com a redução de casos de Covid-19, a Prefeitura do Natal continua com os cuidados para oferecer assistência médica em toda a cidade. Se sentir alguns dos sintomas, você conta com os centros de atendimento que continuam funcionando de segunda a sexta-feira. E também com atendimento em horário estendido nas UBS São João, Nova Descoberta e Bom Pastor, das 8 da manhã às 8 da noite. E nas UBSs Nova Natal e Vale Dourado, das 7 da manhã às 7 da noite. Prefeitura do Natal. Entendendo como as cores influenciam nossas vidas e nossas decisões. Este e-book foi desenvolvido por Fabrício Augusto e Guilherme Encinas. Você imagina por que o logo do McDonald's é vermelho e amarelo? Ou por que os logos e as interfaces da maioria das redes sociais são utilizados o azul como cor principal? E por que os emoticons são sempre amarelos? Pode ter certeza que quem definiu essas cores não foi porque simplesmente achou bonito ou que a esposa escolheu. Tem todo um estudo envolvido para chegar na cor exata. Uma cor pode definir qual produto você vai consumir. Pode te influenciar a comprar um hambúrguer, mesmo se naquela hora você não esteja com fome. Pode te levar a clicar em botões de compras, sem mesmo você parar para pensar se quer ou não. Isso não é bruxaria, poder Jedi, nem nada do tipo, acredite. Isso é tudo porque as cores exercem uma forte influência em nossas vidas, nossos sentimentos e até nossas decisões. Olha só onde as cores podem nos influenciar. Efeito biológico. As cores podem afetar o nosso organismo. Segundo as pesquisas, a cor azul e verde, em seus tons suaves, faz o corpo produzir substâncias químicas calmantes, que nos fazem relaxar. Já a cor vermelha pode aumentar nosso ritmo cardíaco, nossa respiração e até estimular a fome. Efeito emocional. As cores também podem influenciar nosso humor. O amarelo, por exemplo, é associado com alegria, otimismo, muito relacionado ao sol, que também é amarelo, e sempre nasce radiante e feliz. Já o excesso de cinza pode fazer o efeito contrário. Além de tirar o humor, pode levar até a depressão. Tá vendo como as cores fazem toda a diferença? Tome muito cuidado ao usá-las mesmo em sua casa. Efeito psicológico. A cor pode trazer efeitos de memorização, organização e reconhecimento. Por exemplo, o site do Globo.com é dividido por cores. Uma pessoa já acostumada com o site, caso queira ler notícias sobre esporte, ela vai procurar a seção verde, é automático. Caso você queira uma lata de Coca-Cola em um supermercado onde há uma diversidade muito grande de refrigerantes, você vai diretamente para as latas vermelhas. E efeito cultural. As tradições culturais quanto ao uso das cores também exercem uma grande, se não for a maior influência em nossa sociedade. Um exemplo é desde criança que nós aprendemos que azul é cor de menino e rosa é cor de menina. Essa é uma influência totalmente cultural. Outro exemplo são os trajes pretos como forma de demonstrar que estamos de luto, ou associarmos o Brasil com as cores verde, amarelo e azul. É incrível como as cores estão sempre influenciando nossas vidas sem ao menos perceber.
Imagine agora se você tivesse o poder de aplicar as cores de acordo com o que você quiser, influenciar pessoas, vender mais e até descansar mais sua cabeça, fazendo um ambiente propício para isso. Seja bem-vindo ao mundo das cores. Vamos analisar cada uma delas, vantagens e desvantagens de cada uma, mostrando os efeitos que elas podem trazer para a nossa vida. Cor azul. É a cor mais calma, do frio, da divindade, eternidade, confiança e da tecnologia. A maioria das redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, Behance e etc. usam a cor azul em seus logos ou em suas interfaces, justamente por transmitir a ideia de tecnologia e ser uma cor que desestressa. Grande parte das empresas de tecnologia também usam azul em seus logos. Essa cor também é utilizada em marcas de empresas relacionadas a gelo, água, limpeza e higiene. O azul é a cor preferida tanto dos homens quanto das mulheres. É muito comum vermos dormitórios pintados de azul, pois é uma cor que também pode servir como um calmante. Por ser a cor do céu e consequentemente a cor do mar, a cor nos remete também à eternidade, ao infinito e à divindade. A cor azul faz o corpo produzir substâncias químicas calmantes. Vermelho. É a cor do sangue, fogo, perigo, energia, força, vigor, ação, aventura, amor, paixão e excitação. O vermelho é uma cor que estimula a frequência cardíaca, a respiração e o apetite. Por estimular o apetite, a cor é muito usada em marcas e ambientes de empresas alimentícias, como McDonald's, Bob's, etc. É também muito utilizado em marcas que sugerem energia, explosão e aventura, ou também em sites relacionados a mensagens românticas. O vermelho também é a cor do fogo e do perigo, por isso a maioria das sinalizações de perigo são com fundo vermelho. Quando sentimos paixão por alguém, nossa pele fica avermelhada, por isso a cor é a mais associada ao amor. Os corações são pintados de vermelho e as mulheres são presenteadas com rosas vermelhas. Antigamente, os reis eram coroados com vestidos vermelhos, as mansões e reinados eram decorados de vermelho, inclusive os seus tapetes. Isso porque na época era uma cor muito cara para ser tingida. Amarelo. É a cor da felicidade, alegria, otimismo, sol, verão, gratidão, mas também raiva e inveja. É muito comum ver crianças desenhando um sol com o rosto sorrindo. Assim como o sol ilumina quando nasce, o amarelo também é uma cor que ilumina, que sorri, que está sempre otimista. Por isso os emoticons são sempre amarelos. Eles geram mais vida às expressões, eles chegam chegando. A impressão preta com fundo amarelo propicia um melhor efeito para a visão à distância. Por isso as placas de trânsitos são sempre compostas por símbolos pretos com fundo amarelo, pois ficam praticamente impossíveis de ignorá-las. O amarelo também é a cor da irritação, por causa de uma substância chamada bile, que deixa nossa pele amarelada quando estamos com muita raiva. É também a cor da iluminação e do entendimento. Cor verde. É a cor da natureza, da ecologia, do meio ambiente, da saúde e vida, do dinheiro, do frescor e da tranquilidade. O verde quase sempre é a cor principal das marcas de empresas que estão ligadas de alguma forma à natureza e à ecologia. Também é muito usado em ambientes de hospitais e até em seus uniformes, pois além de representar saúde e a vida, é uma cor que também relaxa os pacientes. O verde também simboliza a esperança, pois a cor também é associada à primavera, a estação que vem após a escassez, que é o outono, trazendo um tempo de renovação. Dizem que verde ajuda a digestão e reduz dores de estômago. A cor verde geralmente também é associada ao dinheiro. Preto. É a cor da tristeza, do luto, da maldade, mas também a autoridade, formalidade, elegância e sofisticação. A cor preta é muito utilizada em marcas que sugerem elegância, fineza, como marcas de perfumes importados. É utilizada também em layouts de sites que querem passar a ideia de sofisticação de seus produtos. Como tradição, os trajes para o luto são pretos, pois há uma renúncia nos trajes de cores mais alegres, em respeito à ocasião. Mulheres com vestidos pretos buscam aparentar elegância, homens com ternos ou blazers pretos também. Carros pretos é sinal de status. Imóveis com ambientes e decorações em preto e branco dão um tom de sofisticação. Branco.
É a cor da paz, do bem, da pureza, da limpeza, da simplicidade, da sofisticação e do minimalismo. O branco, em harmonia com o azul, é muito utilizado em embalagens de produtos relacionados à limpeza e higiene. O branco também é muito utilizado em layouts de sites minimalistas, como temos visto muito hoje em dia. Uma regra muito aplicada pelos designers de interface ultimamente é que quanto menos cor, mais. O branco também pode sugerir sofisticação e fineza, dependendo da sua utilização. O branco também simboliza a inocência e a pureza. Por isso a tradição antiga das noivas de branco, pois elas se casam puras. O branco é ligado ao que é divino, por isso é a vestimenta dos sacerdotais e dos padres. As igrejas também, em geral, são pintadas de branco com azul. Laranja é a cor da diversão, recreação, alegria, juventude, entusiasmo e criatividade. É utilizado em marcas que querem transmitir uma mensagem de alegria e diversão, como o canal infantil Nickelodeon, ou até marca das linhas aéreas Gol. Afinal, para a maioria dos seus passageiros, uma viagem é vista como algo alegre, divertido e recreativo. A cor laranja também estimula o apetite. Quartos com a cor laranja são amigáveis e divertidos e estimulam as pessoas a conversarem. A cor laranja é utilizada também para aumentar a visibilidade, por isso é usada em cones e por motoboys, garis e profissionais de rodovias. Violeta é a cor do poder, sofisticação, vaidade, luxúria, sensualidade, esoterismo, magia e feminismo. O violeta é muito utilizado em marcas de produtos finos. É muito utilizado também em embalagens de beleza por simbolizar poder, luxo e ambição. Encontramos essa cor também em ambientes que querem transmitir esoterismo e um toque de magia. E também é a cor principal da maioria dos sites relacionados a videntes e espiritualismo. Os reis e rainhas da Inglaterra tinham seus braços forrados de um veludo violeta, de tonalidade intensa. As coroas reais também eram forradas dessa cor, assim como o carro das rainhas. Rosa é a cor da feminilidade. Flores, romantismo, delicadeza, gentileza e inocência. A cor rosa é muito utilizada em ambientes infantis, mais especificamente de bebês recém-nascidos até crianças de 2 anos. E é utilizado muito em desenhos infantis também para crianças dessa faixa etária. É a principal cor para representar feminilidade, seja em marcas ou interfaces de websites e até ambientes físicos. Há muito tempo atrás, havia uma crença em que a cor rosa tinha o poder de fechar os lábios e acalmar o calor produzido pela ingestão de bebidas alcoólicas, impedindo que aquele que estivesse embriagado confessasse seus segredos. Por esse motivo, a cor tornou-se o símbolo da reserva e da descrição. Marrom é a cor da terra, da natureza, da riqueza, do cacau, do chocolate, do café e da madeira. É muito comum vermos marcas de empresas de construção utilizando a cor marrom, por estar relacionada à terra, também e à madeira. Casas de madeiras com couros e tapetes marrons transmitem um sentimento de aconchego. As marcas de empresas de café, chocolates e churrascarias, em sua maioria, utilizam o marrom como a cor principal, isso por causa da cor dos seus produtos. Segundo pesquisas, o marrom é a cor mais rejeitada, tanto entre as mulheres quanto entre os homens. Geralmente, o apodrecimento e a decomposição geram a cor marrom, por isso é considerado uma cor desagradável. Cinza é a cor da neutralidade, indiferença, não gera nenhum sentimento e também é considerado a cor da velhice. A cor cinza serve como uma boa base para outras cores, pois não atrai atenção para si, permitindo que as outras cores tenham destaque. O cinza é a cor das adversidades e até da depressão. Quando o céu fica cinzento, o sol para de brilhar e é sinal de tempestade. Também é considerada a cor da velhice, por causa dos cabelos grisalhos de pessoas mais velhas, quer seja loira ou morena quando jovem. A cromoterapia consiste em quartos de bebês, frequentemente causa irritação dos mesmos. A utilização de tons azuis escuros em locais de trabalho pode eventualmente levar à diminuição da produtividade em virtude das propriedades relaxantes da mesma. Por isso, é importante efetuar a aplicação dos conceitos da cromoterapia sempre de maneira padronizada. Em um cenário mais pessimista,
a técnica não surtirá os efeitos desejados. É importante que a cromoterapia seja aplicada de maneira complementar às terapias convencionais, pelo seu caráter subjetivo do ponto de vista fisiológico. A aplicação da técnica pode não apresentar os resultados apresentados, e por essa não ser uma terapia reconhecida pela comunidade científica, é mais difícil apontar eventuais problemas na administração dos conceitos existentes. Portanto, vocês têm aí uma situação em que as cores quentes elas deverão ser usadas ou indicadas corretamente, e as cores frias também. Como nós falamos há pouco, as cores frias são utilizadas em lugares de repouso, em quarto de dormir, e as cores quentes são usadas em ambientes que você necessita ter mais aconchego. Existe o que nós chamamos os frascos coloridos, chamadas águas cromáticas, que são irradiações que nós fazemos colocando essas garrafas ao sol durante 1h30 e depois fazendo a utilização delas, bebendo água natural. Vocês vejam que aqui tem garrafas de todas as cores. Então essa finalidade da garrafa ter todas as cores é porque, de acordo com a indicação, se você precisar do vermelho, você vai colocar água nesse frasco vermelho. Se você vai precisar de muita calma, muita tranquilidade, você vai usar as cores frias, ou seja, os frascos que estão com a cor adjacente. Então muitas pessoas vão dizer assim, mas não é fácil encontrar esses vasos coloridos. Eu também pensava assim, mas em entrar num shopping aqui, eu constatei que numa loja de presentes tinha todas as cores desses frascos. E no caso de você morar distante, numa cidade mais longínqua dos shoppings, você pode pegar um papel colorido e envolver o frasco. Agora, nunca usem os frascos coloridos de plástico. Então, o plástico, quando ele é irradiado pelo sol, ele libera substâncias hormonais nocivas à nossa saúde e que tira todo o efeito benéfico que a gente quer da irradiação das cores. Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele afirma que nossa saúde depende de uma harmonia entre o meio ambiente, o corpo e a mente. Então, o social, o mental e o físico, dando um equilíbrio ou dando uma doença. Os adeptos dessa técnica precisam ter em mente que toda cor possui uma finalidade específica e capacidade terapêutica. Ao longo dos anos, a gente sempre teve pessoas que estudaram com muita afinidade as cores. Do século XVIII, o cientista alemão Johann Wolfgang von Goethe pesquisou insensivelmente ou incessantemente as cores. Fez grandes estudos sobre isso. Aqui nós temos que a cromoterapia é uma forma de medicina ou terapia complementar. Então, assim como a acupuntura, a fitoterapia, entre outras, atualmente a forma de aplicação da cromoterapia é baseada nas 7 cores do espectro solar. A cromoterapia é considerada uma prática terapêutica exótica, pois é muito utilizada no Feng Shui, que é uma arte chinesa de criar ambientes harmoniosos, e na astrologia. Para o esoterismo, as 7 cores usadas na cromoterapia está intimamente ligada aos chakras, que são os campos de energia do nosso corpo. Assim como toda forma de medicina complementar, como a cromoterapia, exige que o paciente se dedique aos tratamentos realizados. Então, vocês veem aqui que o chakra coronariano está correspondendo à glândula pineal, e lá se estuda a consciência e o espírito. O chakra frontal corresponde à glândula hipófise, e ele se refere ao intelecto, ao raciocínio, aos sentidos, à visão. O chakra laringeu, que é a glândula tireoide,
é o chakra da comunicação, o chakra cardíaco, que está onde tem a glândula timo, está muito realizado com os sentimentos. O chakra umbilical, esse chakra umbilical que nós temos aqui, ele corresponde ao pâncreas e é muito ligado às emoções inferiores. Chakra sexual, que é as glândulas de reprodução, testículos no homem e ovários da mulher, e o chakra básico, que são as glândulas suprarrenais, que é onde tem a absorção da energia telúrica. As pessoas que estudam coisas esotéricas sabem que esses 4 últimos têm correspondência com o ar, fogo, água e terra. E esse chakra laringeu ao éter. Só que o chakra coronariano e o frontal, ele tem todos os elementos juntos. Hotel Oásis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oásis, tudo para o seu conforto. Qual é a sua maior preocupação agora? Eu pedi para Deus amenizar a minha dor, porque não é fácil ver uma criança dessa pedir uma coisa e eu não ter como suprir. Neste momento desafiador, precisamos ainda mais de você para ajudar quem mais precisa. É muito difícil. Doe agora e faça a diferença. Quando a LBV chamar, diga sim. Mesmo com a redução de casos de Covid-19, a Prefeitura do Natal continua com os cuidados para oferecer assistência médica em toda a cidade. Se sentir alguns dos sintomas, você conta com os centros de atendimento que continuam funcionando de segunda a sexta-feira. E também com atendimento em horário estendido nas UBS São João, Nova Descoberta e Bom Pastor, das 8 da manhã às 8 da noite. E nas UBSs Nova Natal e Vale Dourado, das 7 da manhã às 7 da noite. Prefeitura do Natal. Então vamos começar a cromoterapia utilizando os chakras. Então o primeiro chakra, que tem a cor violeta, ele tem um efeito desintoxicante e calmante. Atua no equilíbrio do sistema nervoso, células e tecidos. Então é na cabeça que nós vamos encontrar, né, esse chakra. O chakra coronariano, ele é o que faz a nossa ligação com a espiritualidade. Mas, na verdade, a espiritualidade é a nossa consciência humana. Tá? Então, a cor que trabalha aí é o violeta. Então, ela vai acalmar, ela vai trabalhar uma característica bem bacana aqui, que é a transmutação entre, se eu tenho um pensamento negativo, se eu tenho ou estou tendo pensamentos muito pessimistas, eu posso utilizar a cor violeta para transmutar esse pensamento e acalmar minha mente. E aí você vai sempre aplicar a cor violeta nessa região. Cada cor, então, tem uma parte do corpo específico. Tem uma parte mais indicada. Justamente, às vezes, a gente pode fazer substituições, dependendo da região, mas dificilmente você vai pegar uma cor quente e aplicar nas regiões superiores, que é uma região que eles têm uma tendência a um excesso de energia na nossa cabeça. E de se mexer nesse ponto, que todo mundo precisa de um pouco de trabalho neles, né? Para ficar um pouco mais tranquilos. Então, o primeiro chakra, de cor violeta, tem um efeito desintoxicante e calmante. Atua no equilíbrio do sistema nervoso, células e tecidos. Segundo chakra. Então, esse segundo chakra
vocês aí estão vendo, é o azul índico. Ele tem um efeito calmante, auxilia no equilíbrio dos distúrbios emocionais e mentais. Então, ele está trabalhando no chakra frontal. Então, o chakra frontal tem a cor que vai atuar nele, que é o azul índigo, que é o azul mais escuro. Ele trabalha muitos processos mentais e emocionais para equilibrar o processo mental e emocional. Tem gente que até acha que é um baixo estímulo. Então, diferente de um medicamento, só que o medicamento alopático, o estímulo já é direto. E a baixa estímula que a pessoa pode ter, que é uma atuação dele, está relacionado aos mais, ele terá um efeito duradouro. Ele vai estimular algo, então, que para você se manter calmo por um período, muito tempo. Não é só no momento da ação das cores. Então, muitas pessoas pensam que essas técnicas, ela funciona só no momento. Não é verdade. Ela tem um baixo estímulo, mas ela tem um efeito duradouro, né? Então, o chakra frontal, que é a cor que vai atuar nela, é o azul índico, e que é o azul mais escuro. Ele trabalha muitos processos mentais e emocionais. Equilibra os processos mentais e emocionais. Então, tem um efeito calmante, auxilia no equilíbrio dos distúrbios emocionais e mentais. Passaremos agora para o terceiro chakra, que é o de cor azul clara. Isso aí é o nosso azul claro. Mas eu falo que ele vai ter um efeito analgésico, relaxante e reconstrutor. Ele auxilia muito em casos de insônia. É relaxante, construtor, ele tem uma característica muito bacana, que é séptico. Então, por que a gente sabe que ele pode estar em uma região para quem você tiver a proliferação de bactérias? Então, quem tem uma rinite, quem tem uma sinusite, pode utilizar para diminuir essa proliferação, e ele auxilia no caso de insônia. Ele é nosso calmante natural. Então, como eu falei no início, às vezes você pode usar a cor em outra área. Como ele é séptico, quer dizer, ele é anti-inflamatório. Então, se você tiver uma sinusite, você vai lá na área e usa não o chácara, mas a cromopuntura. Então, ele é conhecido como o azulão, né? Ele é conhecido como o azulão. E o trabalho de cromoterapia, que é feito com alguém, você bate um papo com a pessoa, não só ele vai te dizer se está com dor de cabeça, você vai entender um pouco quem é essa pessoa certa para que você consiga trabalhar de uma forma completa no corpo dela. O que nós chamamos de anamnese, aí tem que ser para todos os tratamentos. Todos os tratamentos, você precisa de conhecer o caso da pessoa, conhecer a queixa principal dela. Em cima disso, também entender a raiz daquela queixa. Mesmo porque alguém pode ter uma queixa de dor de cabeça, mas tem um paciente muito ansioso. Então você tem que ponderar qual é as cores que vai usar, para que você não atrapalhe o outro foco. Então nós dissemos o seguinte, tem um foco para a dor e tem um foco para a ansiedade. Então, vocês vejam como é interessante o conhecimento e a queixa do paciente para você indicar corretamente as cores. Passamos agora para o quarto chakra, que é o chakra verde. Ele tem um efeito de equilíbrio nas funções cerebrais. Estimula o organismo a retornar ao seu estado de equilíbrio. Então, prestando mais atenção, essa cor verde, ela fica no centro do peito. Isso. Ela comanda o chakra, que a gente chama de cardíaco. Ele está diretamente relacionado aos nossos sentimentos e ele tem efeito de equilibrar nossas funções. O verde tem uma característica bem bacana, que é a primeira cor que o nosso campo visual identifica. Se você tiver num lugar onde tenha muitas cores, a primeira coisa que seu olho vai identificar é a cor verde. Então, a gente ama na adaptogenética, então ele traz o nosso organismo para o equilíbrio dele, então. E a gente nem percebe. Mas só que ele não faz isso
em busca do verde naturalmente. Interessante, é tão legal que descobrindo que nos faz e nos nem sabíamos antes que o verde é a cor que vai liberar o nosso organismo como um todo. Então, nós sabemos o efeito do equilíbrio das funções cerebrais com o verde e sabemos que o organismo vai retornar ao seu estado de equilíbrio com a estimulação dele. Passemos agora para o quinto chakra, que é o de cor amarela. Tem um efeito estimulante do sistema linfático, intestinal e digestivo. Auxilia nos processos de estudo e retenção de conhecimento. Então vocês vejam que essa cor amarela, né, ela está ligada ao chakra que nós chamamos de plexo solar. Ele trabalha diretamente para os nossos sistema digestório, sistema linfático. Então todas as ações intestinais, todas as funções do sistema digestório que a gente quiser trabalhar, quiser colocar em equilíbrio, se a pessoa já tem uma digestão mais lenta, ou se a pessoa está com problema de digestão, acidez, é um excesso, então você já consegue equilibrar com o amarelo. E também nos processos de estudo e retenção de conhecimento, então ela está prestando vestibular, ou tem algum compromisso importante de trabalho, tem uma palestra, vai ajudar a informação e a retenção do seu trabalho, o amarelo, porque ele tem uma característica muito bacana, que ele retém o conhecimento. Ele também trabalha na questão da autoconfiança. Então, a cor amarela, lembrando que tem efeito estimulante do sistema linfático, intestinal e digestivo. E auxilia nos processos de estudo e retenção do conhecimento. Agora nós passamos para o sexto chakra, que é a cor laranja. Então, esse sexto chakra, que tem a cor laranja, ele está localizado no chakra esplênico. Ele trabalha a questão das coisas muito estimulantes, ele é revigorante, ele auxilia muito nos processos criativos. Então, para as pessoas que trabalham no meio artístico, pintores, músicos, ele vai ampliar o processo da criação dessa pessoa e essa cor trabalha muito a questão da autossatisfação. Então é uma cor muito bacana, não é de primeiro momento, para você utilizar no caso de depressão. Por ela ser muito estimulante, você pode gerar um excesso, né? Mas a pessoa vai para o extremo, mas é uma coisa secundária que a gente utiliza no tratamento para a pessoa voltar a ter confiança nela, para a pessoa voltar a ter estímulo na vida. Então, ela tem esse efeito descongestionante, revigorante, ela auxilia nos processos criativos e o efeito descongestionante e revigorante não pode ser esquecido nessa cor. E ela auxilia nos processos criativos. Nós estamos no sexto chakra e vamos passar agora para o sétimo. Sétimo chakra. Tem efeito estimulante, aumento da circulação sanguínea e aceleração dos processos fisiológicos. Então aqui precisa muita atenção. Então a próxima cor é a vermelha. Ela está no chakra básico, quer dizer, o mais inferior, relacionada a todos os nossos instintos. Então a nossa força de vontade, de agir. Tem alguma ação que está muito relacionada com esse chakra? Então é relacionada com o vermelho, é positivo nessa questão. Ela tem um efeito muito estimulante. Ele aumenta a circulação sanguínea e acelera os processos fisiológicos. Então, justamente por expressar essa questão, a gente tem uma contraindicação muito forte em relação ao vermelho. Para as pessoas hipertensas, ela acelera demais a circulação e pode acabar sem descompensar e a pressão dessa pessoa pode ficar mais alta. É por isso que é importante conversar com a pessoa, ter uma conversa prévia, que nós falamos por esse paciente hipertenso, que ele precisa de alguma forma melhorar seus processos fisiológicos, você fará um balanço e não vai usar essa cor nele, porque ela poderá ajudar em algumas coisas, mas atrapalhar fortemente em outra questão, que pode
aumentar a pressão arterial desse paciente. Portanto, minha gente, aqui nós temos então o último chakra que a gente falou, que é estimulado, é usado na depressão, mas com um certo cuidado para não comprometer a pressão arterial do nosso paciente. Então, pessoal, o que a gente entendeu até agora sobre a cromoterapia? Que nós utilizamos as cores e que ela pode ser utilizada tanto nos chakras ou nos meridianos. Alguns casos, por exemplo, que o paciente tem depressão, você pode usar a cor vermelha ou laranja, mas às vezes o paciente tem uma inflamação e essa inflamação é no ombro. Então você vai usar o azul ou o amarelo, que não é lá nos chakras dele, e sim no local pontuado. Então por isso nós chamamos isso de cromopuntura. Então na cromoterapia nós utilizamos vários equipamentos. Ela é muito bem servida de equipamentos. Por aí vocês estão vendo, é um foco que tem todas as cores. Então o terapeuta, o médico, quando ele for fazer esse trabalho com o paciente dele, ele simplesmente vai projetar a cor que ele precisa no local que ele quer. Ou dar um banho de luz no paciente. Como vocês estão vendo aí, essa paciente está recebendo a luz violeta, dá para a gente ver ali na pontinha, e está sendo usado na região coronariana, quer dizer, o primeiro chakra lá da cabeça. Então isso aí é o clássico, é o mais comum que a gente encontra na cromoterapia e que tem um benefício muito grande, visto as coisas que a gente já mostrou aí para vocês. Agora, as cores na cromoterapia, ela não é somente utilizada daquele jeito. Vocês aí estão vendo que tem profissionais que usam, né? Tem profissionais que usam esses equipamentos, como vocês estão vendo aqui, ó, que tem todas as cores. Veja que essa paciente está deitada e ela está recebendo do azul, violeta lá em cima, até o vermelho lá embaixo, passando consequentemente por todos os chakras. Então ela está tomando um banho de luz. Claro que vai se beneficiar bastante. Mas como eu falei, tem pessoas e tem profissionais que têm aparelhos mais sofisticados. Como esse aqui, olha, que é uma bolsinha que você bota em qualquer lugar da sua pasta, e nela ele vai ter cristais que projetam todas as cores também. E o melhor, você pode colocar essa ponta desse cristal em qualquer lugar onde você queira injetar, equilibrar ou diminuir a quantidade luminosa ou das cores. Então, as cores na cromoterapia são essas que nós estamos falando aí, e que ela pode ser utilizada, como eu falei, olha, no corpo inteiro. O paciente escolhe o local, ele está aí caminhando para o chakra básico, o chakra basal, e vai utilizar as cores que ele achar mais necessário. Seria, no caso, a cor vermelha, a parte mais inferior, mas dependendo da necessidade, se tiver um sinal inflamatório, ele vai usar o amarelo ou vai usar o azul claro. Então, a cromoterapia ela é uma coisa que tem muita utilização na complementação dos tratamentos ortodoxos, nos tratamentos médicos. Então, veja assim, na cromoterapia pontiforme, que é a cromopuntura, o médico ou o terapeuta ele vai usar um indicador que vai localizar os meridianos, e em cada meridiano tem um ponto em que você pode injetar tanto uma agulha, no caso da acupuntura, como você pode injetar uma cor. Aqui você localiza, e aqui com esse outro equipamento, você vai colocar um cristal que tem as 7 cores, tá vendo? A cor que você precisa, você coloca aqui na ponta, e isso vai ser colocado no paciente, e nós, de acordo com a necessidade, vamos ver quantos minutos vai ser necessário em cada ponto para o paciente se recuperar. Então, a medicina holística, como a gente sempre se refere, ela tem muitos meios. Isso aqui, por exemplo, olha, é uma das nossas caixinhas que tem todas as cores e que eu faço a cromopuntura no meu paciente. Claro que, às vezes, o médico sendo acupunturista, ele não precisa desse apontador aqui. Isso aqui é para eu localizar o ponto.
Quando eu estou usando somente os chakras, eu não preciso disso. Mas se eu quiser saber, por exemplo, um ponto do fígado do paciente, então eu vou procurar com esse bichinho aqui, que ele vai me acender uma luz, e naquele local eu vou injetar a cor que eu preciso. Certo, gente? Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, sendo usado uma injeção de cor através da cromopuntura na região frontal do paciente, quer dizer, no chakra frontal. Não tem muito mistério. A gente sabe que as cores elas existem por uma reflexão. Então, se eu pegar um papel vermelho, por exemplo, ele absorve todas as cores e reflete só o vermelho. Então, o olho vai ver o vermelho. O verde é a mesma coisa. Uma superfície plástica, por exemplo, ela deixa passar parte das coisas e reflete outras. Mas se ela tiver a cor verde, ela sempre reflete alguma coisa. Então, a reflexão da luz é que nos dá a percepção das cores. E é interessante notar que nosso olho só tem 3 tipos de receptores. Nós temos o receptor vermelho, o verde e o azul. Quando eles se misturam, nascem as outras cores. O amarelo, o azul, o lilás. E todas as outras cores. São uma gama imensa de cores, que até a gente vai frisar aqui, que a natureza foi interessante com a mulher. A mulher ela vê muito mais cor do que o homem. A mulher vê todas as cores. O homem ele vê mais as cores fundamentais. E ainda ele, às vezes, é prejudicado com uma doença chamada daltonismo, que é a falta de percepção de uma dessas cores. Então, o homem não vê muito a vida colorida como a mulher. A mulher ela vê o mundo mais bonito. Então, a falta de percepção de uma das cores fundamentais, nós chamamos isso de daltonismo. Já foi falado disso em outra aula, mas aqui é um exemplo de um número deste tamanho, que é para ser visto a uma distância muito grande. O cara que é daltônico, mesmo olhando bem de perto, ele não consegue ver o número 74, se ele tiver cegueira para o verde. Ele pode ter cegueira para o azul e pode ter cegueira para o vermelho. Então, aqui mostrando como a gente, nesse mundo, temos uma gama de cores, todas elas nos refletem assim, a vida, né? O verde, que mostra o balanço da harmonia, do amor, da comunicação social, da natureza. É a primeira cor que o olho identifica. Depois vem o azul, que também fala de paz, amor, honestidade. Entendeu? A parte emocional, a devoção. O violeta, que é estimulante na intuição, na imaginação, na meditação. O vermelho, que ele dá estabilidade, é a cor da paixão. O amarelo, também, que é pessoal, né? O intelecto, a lógica, a criatividade. E o laranja, que nós falamos já antes também, muito bom para melhorar o entusiasmo, o optimismo, a emoção e a expressão. Então, isso daqui é uma parte prática que a gente, claro, nesse vídeo aqui não dá para a gente fazer o teste, mas um profissional de cromoterapia, ele com essas cores que estão aqui e com essas formas, manda o paciente escolher uma primeira cor, uma segunda cor e uma terceira cor, de acordo com sua preferência. Depois de escolher essas 3 cores, nós vamos ter condições de fazer com esse teste um teste de personalidade. Então vocês veem aí, teste com cores e com formas geométricas. As 8 figuras geométricas escolhidas para a interpretação do reflexo das cores são originárias de 3 configurações básicas: quadrado, triângulo e círculo. As formas estão associadas principalmente ao lado esquerdo do cérebro, representando o lógico e o raciocínio. Por isso que esse teste é maravilhoso. E as cores estão associadas ao lado direito do cérebro, que é as sensações, os sentimentos, a criatividade e a intuição. Então, esse é um teste muito bom que nós fazemos com a cromoterapia. Então, assim, fechando com chave de ouro aquilo que nós conversamos com vocês, as cores, o uso da cromoterapia, ela pode ser feita
nas cores do ambiente, nas cores do vestuário, nas cores dos alimentos, nas cores aplicadas no paciente, que pode ser cromoterapia básica, quando nós utilizamos os chakras, e a cromopuntura, quando nós usamos pontos definidos para utilizar no paciente.